Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesta edição, a gente vai falar sobre a reformulação no departamento de futebol do nosso clube amado, pois o Vasco já demitiu seis, seis pessoas. A gente vai atualizar aqui algumas situações importantes, porque o Vasco já teria um substituto aí para a base, para ficar no lugar do Carlos Brasil. O Vasco aí, que segue negociando com o Ricardo Gomes e também com o Alexandre Matos. Então, a gente vai atualizar toda essa situação para vocês. Vamos falar aqui também sobre a situação do jogador saindo. O Vasco teria recebido uma proposta aí do futebol russo pelo Gabriel Peck. A gente vai abordar aqui um pedido que o Ramon Dias fez para a contratação de um meia, de um camisa 10, e a gente vai falar aqui sobre a situação da proposta orçamentária, porque a 777 Partners bateu o martelo e a gente sabe já quanto que a gente vai ter de investimento para o futebol em 2024, perfeito? Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Bem, pessoal, vamos começar aqui falando sobre essa reformulação do departamento de futebol do Vasco da Gama, que pegou todos aí de surpresa. A gente não imaginava que o Vasco da Gama fosse fazer mudanças bruscas aí, logo após o término do Campeonato Brasileiro. Medidas que foram acertadas, porque a gente reclamou muito desses profissionais que trabalharam no Vasco da Gama em 2023, tanto nas categorias de base como no profissional. E até aqui foram 6 demissões, tá? A gente vai passar aqui para vocês, perfeito? Dessas 6 demissões que a gente teve, certo? Nomes chamaram muito a atenção, como foi o caso aí do Paulo Brax, como foi o caso também do Abel Braga, e sobrou até mesmo para a base ontem, porque o Carlos Brasil deixa o Vasco, gerente executivo da base, o Carlos Eduardo Borges, coordenador de futebol da base, o Celso Martins, coordenador metodológico de futebol, e o Marcos Antônio da Silva, né, coordenador de futebol da base. Então, uma limpa generalizada. Mas é o seguinte, a gente tem novidades sobre esse processo de reformulação. Vamos lá. O Vasco iniciou negociações já para ter o substituto do Carlos Brasil na base. É importante a gente falar da base, porque é o futuro do Vasco da Gama. E se trata do Gustavo Grossi, certo? Que é um profissional que trabalha lá no Internacional de Porto Alegre. Muito bom profissional. Então, Carlos Brasil deixou o Vasco da Gama e o Vasco já tem negociações com o Gustavo Grossi. Bom, situação aí para o substituto de Abelão, Ricardo Gomes. As negociações também seguem a todo vapor aí com um cara que é extraordinário, esse nome de peso aí, o Ricardo Gomes. E hoje a gente teve uma informação vinda do UOL dizendo que o Vasco ainda não teria feito uma proposta para o Alexandre Matos para substituir o Paulo Brax. A informação que a gente tem é que o Vasco tem a pretensão de fechar esse negócio no máximo
até terça-feira, tá? No máximo até terça-feira. Então o Alexandre Matos está muito próximo aí do Vasco da Gama. Então a gente deixa isso claro para vocês. Eu acho que o Vasco está mudando o nível com a chegada aí desses 3 profissionais e a gente vai ter a nossa base mais campeã do que nunca e o futebol profissional brigando por coisas maiores aí com a chegada do Alexandre Matos. Bom, falando aqui sobre saída de jogadores, por quê? O Vasco recebeu aí uma sondagem, né? Há uma proposta do futebol russo aí pelo Gabriel Peck, o Krasnodar, certo? Gabriel Peck, que tem aí propostas de diversos clubes do Brasil, né? E também do exterior. A gente passa aqui para vocês. Bom, e se tem jogador aí possivelmente deixando o Vasco, tem jogador chegando aqui no Cruz Maltino. E a gente vai colocar aqui a situação de um pedido aqui do Ramon Dias, a gente vai colocar com fonte aqui, onde o Ramon Dias pediu o Augustin Palaveciano, jogador do River Plate, tá? É um meia, né, que tem 27 anos, tem contrato aí com o River Plate até dezembro de 2025, jogador que fez 36 jogos esse ano com a camisa do River Plate, marcou 2 gols, né? Teve passagem de destaque pelo futebol colombiano também, jogando pelo Desportivo Cali, certo? E o Ramon Dias fez um pedido para que esse profissional trabalhasse aqui em 2024. Se trata de um jogador belíssimo aí, e esse é o nível aí das contratações que a gente vai ter, certo? Um dos principais meias do futebol sul-americano do momento. Bom, agora, para fazer tudo isso, para trazer Alexandre Matos, para poder trazer Ricardo Gomes e para montar um time de ponta, tá? Tem que ter dinheiro. E ontem a gente tomou conhecimento aí da situação da proposta orçamentária do Vasco da Gama, que é uma das maiores, se não a maior, né, da sua história, possivelmente a maior da história do Vasco da Gama. Então vamos colocar aqui, porque é o seguinte, essa informação é muito importante passar, porque poucos clubes no Brasil terão esse investimento esse ano. Bom, o seguinte, com a permanência definida, Vasco terá mais de 250 milhões para investir em 2024, tá? Informação que vem do GE, tá? E foi uma informação que foi dada pelo CEO do Vasco da Gama, o Lúcio Barbosa, que abre aspas aqui para ele. Vamos trazer jogadores do tamanho do Vasco, investimento pesado. Esse ano, para vocês terem uma ideia, no futebol, com contratações aí, certo? O Vasco gastou ali cerca de 130 milhões. Você imagina, 250 milhões se essa situação realmente vingar. Então, o Vasco vai ter grana, vai ter planejamento aí para poder tocar essa situação. Perfeito? Laureano, de onde vai vir esse dinheiro? Venda de jogador. Eu não estou nem colocando aqui aporte de 777, tá? Patrocinadores, bilheteria, é a situação da Liga, né? Chegando aí, o Vasco vai receber mais uma parcela. Então, cara, tem muita coisa aí bacana para acontecer nesse ano aí, rapaziada. Um ano aí que o Vasco foi muito forte. E penso o Alexandre Matos aqui com 250 milhões para poder brincar. É isso aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!